Então, o Flávio comentou isso hoje, num vídeo que está viralizando, inclusive nas redes sociais, onde ele é questionado sobre esse inquérito, e ele fala, olha, o Alexandre de Moraes vai ter que pedir informações, então, ao governo americano. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Sabe por quê? O Flávio falou a verdade e Moraes mandou abrir um inquérito para investigar Flávio Bolsonaro por injúria a Lula. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou a abertura de um inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio por suspeita de injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão partiu de representação da Polícia Federal. Essa é de Lula, pelo jeito, né? Solicitada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além de autorizar o inquérito, Alexandre de Moraes ordenou o encaminhamento dos autos à Polícia Federal, que terá 60 dias para conduzir as diligências iniciais. A origem do caso é uma publicação feita por Flávio Bolsonaro em 3 de janeiro na plataforma X de Elon Musk, que permanece no ar, inclusive a publicação. Na postagem, o senador compartilhou a reportagem do Metrópolis sobre uma reunião de emergência convocada pelo governo Lula após os Estados Unidos capturarem o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Segundo a acusação, ao compartilhar o conteúdo, Flávio Bolsonaro associou imagens de Lula às de Maduro e escreveu que o presidente será delatado. Lula será delatado, atribuindo-lhe envolvimento em tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e ditaduras, além de fraudes eleitorais. A Polícia Federal ressaltou que a publicação ocorreu em ambiente virtual de amplo acesso, atingindo milhares de pessoas e que nela foram imputados fatos criminosos ao chefe do Executivo Federal. Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, diz que recebe com profunda estranheza a decisão de Moraes. Abre aspas para Flávio, a medida é juridicamente frágil, uma vez que a publicação, objeto do procedimento, carece de qualquer tipicidade penal. Fecha aspas. Max, tem um perfil, o Farid, amigo direto ali no chat, ele diz o seguinte: se o Metrópolis, como veículo de comunicação, traz a informação utilizada por Flávio, né, para linkar Lula a Maduro e fazer o que fez, talvez Lula pudesse responsabilizar o Metrópolis também, se o Flávio usou como referência. Agora eu ia no seguinte ponto, Max, nós sabemos já o que vivemos em 2022 com todo o dinheiro da USAID, né, do USAID, dinheiro que veio de fora, de Open Society, influência americana do próprio governo americano. Esse ano dizem que não tem mais esse dinheiro. Cessou o dinheiro, cessou a influência, mas o Experimento Brasil de 2022 está bem vivinho na cabeça desses caras. Tanto é que o modus operandi é o mesmo. Vamos começar a perseguir, vamos começar a buscar Flávio, porque Flávio em janeiro era o cara lá atrás, será que engata? O Jair indicou, mas Flávio, será que a população, será que eles não querem o Tarcísio não, hein? Né? Tem toda essa história, né? E tá aí, sim. Flávio, a realidade, já abriu, já passou, o modus operandi é o mesmo, pode não ter dinheiro e nem influência direta dos Estados Unidos, mas o caminho a gente já conhece, né, Max? Exatamente, Pitoli, porque, gente, ninguém aqui é bobo. O Flávio começou a disparar nas pesquisas, em todas as pesquisas, diga-se de passagem. A rejeição do Lula aumentou ainda mais nas últimas pesquisas também. Então está muito claro que isso daí é, sim, uma atitude tendo em vista as eleições. Ora, a postagem, eu estou com ela aberta aqui, é do dia 3 de janeiro. Por que só agora é que vem essa denúncia? Por que só agora, né, vem, então, esse inquérito? Logo no momento em que o Flávio está subindo, disparado nas pesquisas, com chance real de vencer até no primeiro turno. Então a gente não acredita nessas coincidências. É porque o Moraes ele já está acostumado com esse tipo de coisa, né? Quando começa a acontecer algo que ele não gosta, então ele vai lá, abre o inquérito.
a relatoria caiu na mão dele, olha só que coincidência, né? Caiu exatamente aí, o sorteio foi na mão do Alexandre de Moraes. Agora, Pitoli, você falou do Metrópole, mas eu acho que o Lula deveria processar também a Polícia Federal, porque se você lê o tweet, não sei se as pessoas pararam para ler o tweet do Flávio, o tweet diz o seguinte: Lula será delatado, ponto. Aí ele abre um outro parágrafo: é o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. O Flávio está citando os crimes do Foro de São Paulo e que os Estados Unidos culpa o Maduro desses crimes. Quem atribuiu diretamente esses crimes ao Lula foi a Polícia Federal nessa denúncia, porque se você pegar a postagem do Flávio, ele está falando exatamente dos crimes que foram atribuídos ao Maduro, ou as pessoas esqueceram das atas das últimas eleições da Venezuela. As atas das últimas eleições da Venezuela mostraram que o Maduro perdeu. E mesmo assim ele anunciou que ele foi o vencedor. Então a fraude nas últimas eleições da Venezuela foi comprovada. Por isso que o próprio Estados Unidos não aceitou. O governo americano nunca aceitou essa última eleição. Então, o Flávio comentou isso hoje, num vídeo que está viralizando, inclusive nas redes sociais, onde ele é questionado sobre esse inquérito, e ele fala: olha, o Alexandre de Moraes vai ter que pedir informações, então, ao governo americano. E eu concordo, porque é o governo americano quem colocou o Maduro como chefe do cartel do narcotráfico, né, do cartel de Los Soles, o maior cartel da América Latina, bem, pelo menos era, né, agora as coisas mudaram para eles. É o próprio Estados Unidos quem acusou o Maduro de lavagem de dinheiro, de dar apoio a narcoterroristas, classificou o próprio cartel de Los Soles como uma organização narcoterrorista. O próprio Estados Unidos é quem colocou que o Maduro fraudou as últimas eleições. E a amizade entre Lula e Maduro é pública e notória. É o próprio Lula quem fala isso. O Lula, como você bem lembrou, Pitoli, recebeu o Maduro com um tapete vermelho, com pompa e circunstância. O Lula tem aquele vídeo, né, dele recebendo o Maduro e falando: ele não é tão mal assim como as pessoas falam, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa ótima. Sim, só que ele é uma pessoa que estava sendo procurada internacionalmente, chefe do maior cartel narcoterrorista da América Latina. Então é dessa pessoa que o Lula está dizendo que é amigo. O que o Flávio está falando é: olha, o Lula vai ser delatado. A gente sabe já que há uma delação do Hugo Carvajal que cita o nome do Lula. Ou a gente vai brigar também com a Espanha, né? Vamos brigar com a mídia espanhola que noticiou isso, que na denúncia, né, na delação do Hugo Carvajal, o Lula estava sendo citado como alguém que foi financiado pelo governo venezuelano, estaria recebendo dinheiro do Maduro. Isso também vai ser esquecido. E agora, se a gente for pegar a Constituição brasileira, Pitoli, aí fica pior ainda. O Flávio é senador, o Flávio está coberto por quaisquer palavras. Ele tem um nível de liberdade de expressão ainda maior pelo fato dele ser senador. Então, é um total absurdo do início ao fim essa história, tá? E está muito claro, Pitoli, que teve aquela conversa, né? Vocês lembram da conversa do Lula com o Moraes, a conversa secreta? Nós falamos aqui na primeira página, a conversa se deu, se eu não me engano, aí no início do mês de março, em que o Lula falou que não iria abandonar o Moraes. E aí eu sempre me perguntei qual que seria a contraproposta, né? Qual que seria o contraponto, o que o Moraes daria em troca para o Lula falar uma coisa dessa. E aí agora a gente tem o Alexandre de Moraes abrindo o inquérito contra o Flávio no momento que ele está crescendo nas pesquisas. Então, não é tão difícil de entender assim o que está acontecendo, Pitoli. Eu arremato, antes de chamar o intervalo, Lu, eu arremato, Max, Edu, Zizi, com a seguinte reflexão. Moraes adora pôr medo
Ele adora espalhar o medo, ele adora dizer, se eu tô pegando no pé do Flávio, porque o Flávio nem falou, mas a gente vai dizer que ele falou e a gente vai processar por injúria, você aí do microfone, o Capial, lá do Velho Oeste Paulista, não vai você querer falar do Lula, que a gente te mete um processo, te arrebenta a vida. Ô tia do Zap, a senhora não vai querer falar que o Lula é amigo do Maduro. Porque se o Flávio, meu amigo Flávio, está tomando, agora vai tomar uma canseira, tem processo. A senhora vai querer falar que o Lula é amigo do Maduro durante a campanha? Então, esses caras, eles já entenderam, é um manto do medo. E o manto vai ficando cada vez mais pesado, embora a gente já esteja muito cansado de carregar esse manto, né, sem fim. Né? Não é, vai acabar ali. Não, parece-me sem fim. Então eu vejo dessa forma, vão pesar o manto e dane-se a turma, eles vão ficar com medo de falar que Lula é amigo de Maduro mais uma vez. É uma análise. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.